Todos a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Deus maravilhoso. Coisa tão boa que todas as pessoas precisam obter. Se tu vives cansado, o temor do pecado te faz sofrer. Jesus te perdoa, te dá uma coroa com todo prazer. Renuncie ao pecado, com Cristo ao seu lado, você vai vencer. E fará pra você o que fez para mim. Me dá paz, me dá gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim. Padece é porque não conhece o amor de Jesus, que por nós padeceu, seu sangue verteu, morrendo na cruz. Sofreu tanta dor, mostrou seu amor, brilhou sua luz. Jesus Cristo é maravilhoso, dá paz e dá gozo e para o céu nos conduz. E fará pra você o que fez para mim. Me dá paz, me dá gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim. E fará pra você o que fez para mim. Me dá paz, me dá gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim. Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O tema de hoje é Cristo, nosso patrocinador. Ouvintes, o que é patrocínio, ou patrocinador, ou patrocinado? Patrocinador é muito comum ser uma empresa e ela custeia a vida do patrocinado, em muitos casos, ou na maioria deles, atletas, clubes de futebol e etc. O patrocinador custeia aquele clube, aquele time, aquele atleta, aquele jogador. Ele custeia em troca da sua imagem. Aquele jogador, aquele atleta irá usar vestes, calçar tênis e vai ser o garoto propaganda daquela empresa. E normalmente não é um qualquer que é patrocinado. Pode até ser um atleta anônimo no mercado, mas deve ter um potencial. E esse potencial, à medida que vai se desenvolvendo, a fama do jogador vai crescendo e vai associar aquele jogador com aquela marca. E assim, o fabricante terá lucros. Então aquele jogador recebe um custeio, recebe um salário e até contratos vitalícios. Mas não é só o talento dele que envolve. Envolve também a sua moral. Vejam bem que houve um caso no Brasil de um jogador muito famoso, nome internacional. Ele se dizia ser representante do UNICEF, mas não era. Mas, como era um jogador de nome internacional famoso, que dizia ser representante do UNICEF, o UNICEF não se manifestava, até que esse tal jogador se envolve em um escândalo. É claro, ele sempre estava envolvido em escândalos, mas nem tudo que é escândalo para nós cristãos, para Deus, é escândalo para a sociedade, já que nós sabemos, pela primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, quando João diz: filhinhos, sabemos que somos de Deus e o mundo todo jaz no maligno. Sabemos também que o governador do mundo é Satanás. Em Mateus capítulo 4, a partir do verso 8, ele leva Jesus a um monte muito alto e mostra os reinos do mundo e a glória deles e os oferece a Jesus Cristo. Ele ofereceu uma coisa que era dele, e realmente é dele. Um dia, os reinos deste mundo virão a ser
de Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre, conforme Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Então, vejam bem que ele se envolveu em um escândalo. Ele se envolveu num escândalo e perdeu esse jogador, mesmo vivendo em escândalo, que pela sociedade não é escândalo por causa do filtro, mas esse jogador acabou se envolvendo com uma pessoa que manchou a sua reputação, arranhou a sua reputação. E arranhando a sua reputação, logo no outro dia, o UNICEF se manifesta dizendo que ele não era representante do UNICEF. Por quê? Arranhando a reputação do jogador, arranharia a reputação do UNICEF. E neste caso, ele chegou a perder alguns de seus patrocínios. Por quê? Arranhou também a imagem daquelas empresas. Então vejam onde eu quero chegar. Mesmo nesse mundo velho, amaldiçoado pelo pecado, cheio de violência, baixa moral, cheio de inveja, de homicídios, de adultério, de prostituição, ainda há uma exigência de uma empresa para patrocinar um atleta, um jogador. Sim. Agora, vejam bem, Cristo é o nosso patrocinador, pois este patrocínio é através de Cristo. E Ele está nos dando nossa vida para patrociná-la. Agora, que tipo de pessoa você seria se você fosse patrocinado por alguém? Que tipo de pessoa? Se for patrocinado por uma empresa, nós já comentamos o tipo de pessoa que você deveria ser. Você tinha que zelar da sua imagem. Agora, isso em relação a uma empresa deste mundo, repito, que jaz no maligno, cujo governador é Satanás. Agora, que tipo de pessoa deveríamos ser se somos patrocinados por Cristo? Agora veja bem, se o jogador, o atleta, a vida dele aqui na terra reflete nas empresas que ele reflete nas empresas as quais lhe patrocina, se a imagem dele aqui na terra arranhada arranha também a imagem das empresas, e se nós somos patrocinados por Cristo,
Se as empresas exigem um comportamento de seus patrocinados, seus atletas, jogadores, qual seria a exigência de Deus, visto que Ele é santo? Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Pois Cristo nos patrocina, Ele nos dá a salvação, Ele nos dá a nossa cura, Ele nos dá a nossa saúde e força, Ele nos dá nosso alimento, Ele nos dá nossos lares. Então, somos patrocinados por Cristo. E o povo pentecostal, o qual está cheio do Espírito Santo, é patrocinado por Jesus Cristo. Eles têm sido patrocinados por Ele e lhes foi dado o Espírito Santo para ser um exemplo para o povo. O que devemos ser hoje? Onde deve a igreja estar hoje? Nós deveríamos estar em condição tal que fizesse com que todo mundo tivesse vontade de ser como nós. Você pode até achar estranho dizer: o mundo não quer ser como nós. Eles querem, desejam, mas a força de Satanás os impelem a andar de acordo com o mundo. Nós, pela graça de Deus, fomos libertados pelo Evangelho. São João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque os homens descem pelas ruas e dizem: há um homem, eu posso discordar com ele sobre sua doutrina religiosa, mas vou lhe dizer, aquele é um genuíno cristão. As mulheres deviam descer à rua e dizer: ela pode parecer cafona, antiquada, ela pode não ser como o restante dessas mulheres que você vê, mas há uma cristã nesta cidade. Se houver uma, lá vai, porque somos patrocinados por Cristo. Oh, então, que classe de pessoas deveríamos nós ser? Deveríamos ser, se somos propaganda de Deus, se recebemos patrocínio de Deus, se somos cartazes de Deus, então Cristo é o único onde obtemos nossa vida, tiramos nossa força, e tudo que temos vem de Cristo. Ele é o nosso patrocinador. Eu estou maravilhado, agradecido, porque Cristo é o meu patrocinador. Sim, então devemos ser como Ele,
sermos cuidadosos com o que fazemos, com o que dizemos, com o que fazemos em nossas vidas diárias, porque somos patrocinados por Cristo. Como deveríamos andar se somos patrocinados por Cristo? Você pega o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sim, essa é a maneira que devemos se comportar. Agora você pode dizer: pastor, você diz que é patrocinado por Cristo? Eu não sou. Eu como do suor do meu rosto. Sim, eu trabalho, mas não se esqueça, talvez você não aceite o que eu estou dizendo, mas um dia, quando você estiver ali, no leito de um hospital, olhando para cima, você vai saber que todo o tempo que você respirou, o ar que você respirou, era Deus tendo misericórdia de você, te dando vida, para que em um tempo oportuno você aceitasse a sua graça, a sua misericórdia, e tivesse um patrocínio além de alimento, além de vestimenta, além das coisas materiais. A vida eterna, aleluia, que foi demonstrado esse grande favor de Deus lá no Calvário, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, os patrocinadores de atleta, de jogador, nunca patrocinaria um ninguém. Alguém que não tenha talento, alguém que não tenha futuro, porque não haveria retorno naquele investimento. Agora, Deus não. Deus nos patrocina já de cara, perdoando os meus pecados, me tirando do lamaçal, conforme o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um novo canto na minha boca. Isso é demonstração de amor. Glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, aleluia, e nos transformando para ser de criaturas caídas, falidas, para nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, aceite esse patrocínio do Senhor Jesus, patrocinando a sua vida terrena, mas patrocinando a vida eterna, a sua alma, o seu espírito. Glória a Deus.
E o dia que a sua alma estiver para sair do seu corpo, quando o médico te dizer que não tem mais jeito, e você é um jovem, Deus não promete morte prematura para os seus filhos. Mas se você chega a uma idade avançada, você vai saber que a sua alma tem para onde ir e vai para um belo lugar. Aceita, começa pedindo o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e você terá um patrocínio eterno. Glória a Deus. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Maravilhoso Deus e nosso Pai, autor e consumador de toda boa dádiva, todo dom perfeito, Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Meu Deus, eu te peço por graça e misericórdia, que o Senhor abençoe os lares, entra e cura os doentes, liberta os oprimidos, faz resplandecer a luz do teu rosto nas pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Meu Deus, fala no âmago de suas almas para que se preparem para ter um patrocínio eterno que vai além desta vida material, vai além das nossas riquezas, porque é a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Amém.